Fala pessoal, Marlon aqui, e hoje é dia de resenha de As Outras Pessoas, um livro escrito pela autora britânica C.J. Tudor. Ele tem 304 páginas e foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca e lançado em 2020. Para essa leitura eu dei 3 estrelas e meia. Aqui temos a história de Gabe, um pai desesperado para encontrar sua filha, só que tem um problema. Ela, assim como a mãe da menina, foram dadas como mortas num crime sem solução. Mas Gabe jura ter visto a menina no banco de trás de um carro e isso dá esperança para ele. Mesmo após 3 anos, ele continua sua busca percorrendo estradas de forma obsessiva. Aqui temos um suspense que interliga tecnologia e alguns elementos sobrenaturais. E são esses 2 pontos que a história acaba se perdendo um pouco, pelo menos na minha análise. Temos aqui um livro narrado em terceira pessoa e acompanhamos alguns dos personagens principais da história. A linguagem é bem simples, os capítulos são curtos, que deixa a leitura com uma fluidez maior e ajuda na progressão da narrativa. Esse é o terceiro livro que leio da autora, também foi o terceiro livro que ela publicou. Eu gosto da escrita dela, assim como as premissas das histórias que ela escreve são interessantes, mas percebo claramente sua inspiração nos livros do Stephen King. O primeiro, que era O Homem de Giz, tinha uma ambientação muito parecida com o It. O que aconteceu com N tem uma explicação basicamente no livro O Cemitério. Eu vi muitas pessoas que não entenderam tão bem o final do livro, mas a explicação está lá no livro do King. Só que esse livro aqui, As Outras Pessoas, foi o primeiro que eu não percebi essa inspiração, mas daí veio a dúvida que talvez eu ainda não tenha lido o livro do King correspondente, já que não li todos os livros dele. Mas se você percebe essas semelhanças também, diz aí nos comentários. E não se esquece de deixar o like e se inscrever. Voltando aqui para o livro, o estilo de construção da narrativa de deixar os ganchos em cada capítulo para atiçar a curiosidade me agrada, né? Eu gosto disso em uma leitura, porém eu senti que foi utilizado com excesso. Todo capítulo basicamente tinha algum gancho desses, e a história já era interessante com os elementos apresentados dentro dos capítulos, e o final de cada capítulo com esses ganchos acaba deixando um pouco forçado. Mas, tirando alguns desses aspectos, temos uma história bem sólida, a busca de um pai que não para nunca. Tem investigações, conflitos, interações com outros seres humanos, lembranças do passado e um emaranhado de fios que ligam várias vidas dos personagens. Existe uma carga dramática grande que pode não agradar a todo mundo, mas que sente parte do contexto, principalmente por se tratar de um pai buscando sua filha. E daí também tem um lado mais sobrenatural que é apresentado no início do livro e pouco explorado durante a narrativa. Porém, na minha humilde opinião, o livro seria mais interessante se não tivessem esses elementos. Mas isso até dá para deixar passar. O que não dá é que existe um perigo iminente, só que foi deixado de lado sem dar muitas explicações, o que contraria o que foi apresentado durante o texto. E o clima que fica é que isso não iria influenciar a vida depois. Bom, agora eu vou comentar alguns aspectos com spoiler, então fiquem avisados. E se for sair do vídeo agora, deixem o seu like e se inscrevam no canal. Se você chegou aqui é porque leu o livro ou não se importa com o spoiler. Mas tem 3 coisas que eu gostaria de comentar. A primeira é que achei a parte sobrenatural bem desnecessária nesse livro. A história funcionaria muito bem se não tivesse esses elementos. E foi algo que não somou tanto. Beleza, a gente se questiona o que era aquilo e para onde levaria, mas a menina fica lá no espelho, se encontra com a outra, e daí mata a mulher com aquele poder. Não é explicado, não é aprofundado esses elementos. Acho que teria como montar essa história deixando tudo no mundo real, que funcionaria muito bem. E a parte final, beleza também, eu entendo que poderia acontecer dos personagens irem morar juntos e ter essa sensação de que está tudo bem, mas a parte do perigo eminente foi descartado muito fácil. A gente passa o livro inteiro na tensão, pois as outras pessoas nunca deixam de fazer o seu serviço, eles cobram, vão atrás, e o livro não traz uma explicação ou até mesmo uma discussão mais profunda sobre o assunto.
se a polícia investigou, se os criminosos foram pegos. Então não era tão condizente com o clima de final feliz que teve. Certo de que não sabemos o que acontece depois, que muita coisa fica em aberto, mas os personagens agiram como tanto faz para essa questão desse perigo. Mas o grupo das outras pessoas iria vir cobrar e tudo mais. Pelo menos é o que era apresentado durante todo o livro. E por fim, queria ver com quem terminou a leitura se concordam que Gabe matou a Fran. Bom, essa foi a interpretação que eu tive por conta da frase no final. Eu vou até ler aqui e vou pegar. Vou ler aqui essa parte que diz: ele olhou para os penhascos por cima da cabeça de Kate, para o local onde as ondas batiam nas rochas afiadas, onde qualquer coisa que caísse ali seria destruída e consumida pelo mar. Sim, ele conseguiria conviver com isso. Para mim, isso aqui é claro que ele jogou a Fran nesse barranco e ela acabou morrendo, né? Mas é algo que fica em aberto também e eu gostaria de ver com quem terminou de ler se concorda com essa análise. E é isso. E aí, o que acharam? Concordam? Discordam? Deixem aí nos comentários. E eu vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para quando saírem os vídeos novos. Me segue lá nas redes sociais, eu vou deixar ali no comentário fixado. E obrigado a todo mundo que está assistindo e até o próximo vídeo.